Fala galera do Rádio Opostos. Primeiramente, parabéns a todo mundo que participou da nossa aula da segunda-feira, que foi a primeira aula da Thorax Week. A gente tem recebido um retorno muito bacana de vocês nesse período, tá? Na segunda-feira, a gente abordou o que a gente entende que é a construção da base, que é você ter um método para você aplicar toda vez que você for interpretar uma imagem. Talvez essa tenha sido uma das minhas maiores dificuldades até conseguir compartimentar tudo direitinho. Lembra lá daquela história da visão de raio-x? Quando a gente quando a gente entra na faculdade, todo mundo já acha que a gente domina o exame de imagem. E embora isso não seja verdade, a gente pode chegar lá, né? Então a gente pode desenvolver a habilidade para conseguir interpretar os exames, desde que a gente tenha método e depois que a gente repita, que a gente tenha consistência. Então, hoje eu vou tentar mudar um pouco a forma como as coisas são feitas. Como é que as coisas são feitas geralmente? Você entra em contato com o exame de imagem, você aprende quase que uma escadinha. Raio-x, tomografia, ressonância, PET scan. Forma geral. Eu acho que essa é uma metodologia, sobretudo para quem está começando, que ela não ajuda muito. Porque o estudo da radiografia de tórax, ele demanda um conhecimento muito apurado das estruturas intratorácicas e da relação entre essas estruturas. Porque a formação da imagem, como a gente já falou lá na segunda-feira, ela vem das interfaces. Você precisa de interfaces para interpretar as imagens. E o que acontece muitas vezes é que eu estou falando de mim agora. Eu não tinha a menor ideia da relação das estruturas dentro do tórax. Você acha que sabe, mas não está completamente seguro, porque nunca te fizeram entender a importância disso na hora de interpretar um exame. A gente está muito mais preocupado em olhar e dizer o que está alterado do que consistentemente entender o que está certo para o que está errado ser o que foge desse padrão. Então, hoje a gente vai focar na anatomia da tomografia de tórax. Para quê? Para isso ajudar a gente a mudar de nível na hora de interpretar as radiografias. É isso mesmo. A gente vai saber mais da anatomia aqui para a gente melhorar a nossa interpretação das radiografias, beleza? Então, basicamente, hoje é a anatomia na tomografia. É lógico que não é tão simples assim, a gente trouxe um caso que já tem um achado para a gente discutir um pouco o caso da Dona Maria, tá? Mas antes da gente chegar no caso da Dona Maria, vamos focar aqui no quê? Vamos focar na anatomia, beleza? Tomografia de tórax, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou sumir aqui para ficar mais fácil de vocês aproveitarem todos os detalhes. Então, um exame de tórax, do ponto de vista técnico, ele tem que partir do ápice do pulmão, que tem que estar completamente incluído, até as bases pulmonares, que precisam estar incluídas no exame. Beleza? Então, quando você inclui isso, naturalmente você já passa a incluir as adrenais. E por que é importante incluir as adrenais, Rodrigo? É importante você incluir as adrenais porque você passa a ter a avaliação de um órgão que frequentemente é acometido por patologias pulmonares. Então, agora que a gente já sabe da técnica, vamos falar um pouquinho das janelas, tá? A gente vai olhar os exames de pulmão basicamente em 3 janelas, tá? A gente vai olhar na janela de partes moles, que a gente também chama de janela de mediastino, que é essa janela que a gente está avaliando o exame inicialmente, é por onde eu gosto de começar. E o que isso significa? Quando você deixa a janela setada para um tipo, ou seja, você escolhe uma janela de mediastino, quer dizer que você selecionou na escala de cinza uma faixa que você vai poder avaliar. Lembra que na tomografia a gente tem uma variedade muito grande de unidades Hounsfield, que é o que nos permite medir a densidade.
Então a gente está avaliando de coisas muito hipodensas a coisas hiperdensas como o osso. E aí, para você avaliar melhor as características de cada estrutura nessa faixa que vai do muito preto ao muito branco, você escolhe janelas. As janelas são espaços nesse intervalo do muito preto ao muito branco que vão te permitir estudar com mais critério algumas estruturas. Então, a gente vai começar olhando, lembra do airway, do A de airway, a traqueia. A traqueia é uma estrutura tubular cilíndrica que faz parte das vias aéreas superiores e vai lá da parte anterior do tórax ao mediastino médio, onde ela se bifurca na carina, no brônquio direito e no brônquio esquerdo. Lembra lá, o que você vai avaliar é o quê? Se ela está centrada, se ela tem algum grau de compressão, se ela tem algum grau de mudança de calibre, ou seja, se o calibre dela está normal. Depois disso, eu gosto de olhar pela janela de mediastino, eu pulo para o C, que é a circulação. E na circulação o que você vai olhar é a mesma coisa que você olha na radiografia. Você vai olhar o quê? Você vai olhar as câmaras esquerdas, as câmaras direitas. Rodrigo, esse é um exame com contraste? É um exame com contraste. Mas é fácil de entender que esse é um exame com contraste? Com o tempo você vai ver que é. A melhor forma de fazer isso é você comparar um exame com e sem contraste no mesmo nível. Do lado de cá, a gente tem um exame sem contraste. Você está vendo que é mais difícil separar o que é sangue do que é parede de ventrículo. Do lado de cá, não. Como o contraste é venoso, ele está mais presente nessa fase do exame no interior do vaso e, consequentemente, no interior das câmaras cardíacas, sobretudo do lado esquerdo, onde ele está mais intenso. Então, é um exame com contraste. Vamos dar uma olhada no restante da circulação. Aqui a emergência da aorta. A aorta torácica ela é composta de 3 segmentos. O segmento ascendente, que é onde as principais patologias estão relacionadas a aumento do calibre, ou seja, aneurismas da aorta ascendente. Você vai poder fazer isso medindo essa distância, tá? Distâncias a partir de 35 milímetros já falam em aumento do calibre. E dissecções, quando o fluxo delamina a parede do vaso. Depois da aorta ascendente, o que você vai ter é a crosta da aorta. E a crosta da aorta, um pulo do gato aqui, você saber que a emergência dos vasos supraórticos acontece na crosta, no segmento transverso. Esse primeiro ramo do segmento transverso, ele se chama artéria inominada. E se você acompanhá-lo, ele vai se dividir em carótida direita e artéria subclávia direita. O segundo ramo é, se você seguir cranialmente, você vai ver que ele é a carótida interna esquerda, que guarda relações o quê? Se você acompanhou os nossos posts de tireoide, a carótida ela é medial à veia jugular interna e ela tá grudadinha aqui, ó. Tanto é que muitas vezes você vai fazer um ultrassom de carótidas e acaba dando como um achado incidental, um nódulo de tireoide. E o terceiro ramo da crosta da aorta é, adivinha? A artéria subclávia esquerda. Você veja que ela vem ascendente e cruza embaixo da clavícula esquerda. Beleza? Para fechar a aorta, o próximo segmento da aorta é a aorta descendente. Ok? Que depois de cruzar de anterior para posterior, ela desce na margem esquerda dos corpos vertebrais. Rodrigo, a gente pode ter
uma aorta tortuosa que cruza para o outro lado? Pode. A gente está te mostrando o padrão habitual, que é ela descer anterolateralmente ao corpo vertebral, aqui do lado esquerdo. Ela guarda relação com o esôfago. Então o esôfago ele está aqui interposto entre a aorta e a câmara cardíaca posterior esquerda, que é o átrio esquerdo. Então, quando você estiver pensando, avaliando um doente com disfagia, não esquece que você pode ter uma lesão do mediastino posterior, que está comprimindo o esôfago, ou até mesmo um aumento do átrio esquerdo, que esteja reduzindo, comprimindo a luz do esôfago. Beleza? Então, vamos descer aqui só para vocês verem a junção gastroesofágica. Por quê? A junção gastroesofagiana, ela é o local mais frequente de lesões tumorais e inflamatórias do esôfago, tá? Então você vai identificar essa transição entre o esôfago distal e a câmara gástrica, nesse caso aqui, cheia de comida, né? Então, isso é o que a gente vai olhar na janela de mediastino, ok? Quando a gente olha a janela de mediastino e quer ter uma ideia dos vasos da base, né, dos vasos supraaórticos, a reconstrução no plano coronal também ajuda. A artéria inominada sai aqui, a carótida esquerda sai aqui e a subclave esquerda sai logo depois, como fica bonitinha ela passando aqui. Beleza? O que facilita você entender de anatomia quando traz para a radiografia o plano coronal? Observe essa interface entre o pulmão e essa estrutura. Que estrutura é essa aqui? Essa estrutura é a veia cava superior. Então, o primeiro arco do lado direito é a veia cava superior, que vem desaguar aqui no átrio direito, que é a borda direita da interface entre o coração e o pulmão. Quando a gente fala do lado esquerdo, observe, a gente tem a aorta ascendente. Agora a gente tem o segmento o quê? Transverso. Começaram a emergir os vasos supraórticos. A aorta cruza do lado direito, ela nasce no ventrículo esquerdo, inclinada para o lado direito, e aí ela cruza novamente para o lado esquerdo, fazendo o nosso primeiro arco mediastinal do lado esquerdo, ok? Qual que é o segundo arco mediastinal do lado esquerdo? É o tronco da artéria pulmonar. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Saindo do ventrículo direito e com um trajeto, vê como ele é praticamente reto. O tronco da artéria pulmonar fica do lado esquerdo da aorta. Olha que interessante. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. E aí ele sobe, e aí ele faz essa interface com a borda mediastinal. Nesse caso, tá difícil de você ver, porque tem uma coisa aqui. A gente vai falar dessa coisa mais adiante, beleza? Perceba que essa coisa, ela encosta no tronco da artéria pulmonar. Esse é um dado importante para a gente matar esse caso no final. Beleza? O terceiro arco mediastinal é o quê? É a borda do ventrículo esquerdo. Então agora a gente já revisou basicamente o mediastino e vamos falar de como é que você vê o aumento do átrio esquerdo no plano sagital. Isso vai te ajudar a entender. Olha como as estruturas ficam localizadas aqui. Na região retroesternal, o externo está aqui. Deixa eu te mostrar ele bem bonitinho, tá vendo? Esse é o corpo do externo. Esse aqui é o manúbrio.
Adivinha quem está aqui? Quem é que encosta no externo? O ventrículo direito. Se você respondeu esquerdo, lembre que as câmaras esquerdas elas são mais posteriores. Não basta eu dizer, eu tenho que lhe provar, eu tenho que lhe mostrar. Está aqui o seu ventrículo esquerdo, olha a parede dele como é mais robusta. E mais alto que o ventrículo esquerdo, você tem o átrio esquerdo, ok? Quando esse átrio aumenta muito de tamanho, o que ele faz é ficar embaixo da traqueia, na região do ângulo carinal, abrindo este ângulo. Ele aumenta o ângulo carinal, o que naturalmente, ele está aqui, ó, o átrio esquerdo. Quando ele cresce muito, ele aumenta, ele empurra a artéria pulmonar esquerda, e a artéria pulmonar esquerda ajuda a abrir esse ângulo aqui, fazendo com que esse ângulo tenha mais de 90 graus. A gente vai ver mais adiante qual é o nome desse sinal. Então, acho que com isso a gente fecha o C de circulação e fecha o mediastino. Então, agora eu vou voltar para a letra B de bola. Eu estou voltando para o B de pulmão, na verdade. O B, ele está ali por breathing, né? E quando você fala de respiração, basicamente você está se remetendo ao pulmão. E aí, pulmões, o que você vai avaliar? Jogo dos 7 erros, um lado contra o outro lado. Percebe que esse pulmão está um pouquinho menor que o lado direito. Você já tem uma faixa aqui, você já tem uma acentuação dos septos interlobulares aqui, ó. Tá vendo essa? Cada linhazinha dessa é um septo, é a parede de um septo interlobular. E aí você continua descendo, você tem uma banda parenquimatosa barra estria fibroatelectásica que vem lá da periferia do pulmão e ela se junta com essa coisa aqui. O que é essa coisa aqui? Aí, para a gente entender um pouco mais dessa coisa, a gente vai falar da Dona Maria. Dona Maria é uma paciente jovem, de 60 anos, que a gente já sabe que ela teve um tumor no pulmão, no lobo superior esquerdo. E esse pulmão, ele infiltrou o mediastino. Esse tumor ele foi tratado com químio e radioterapia. E agora a intenção é um resgate cirúrgico. Ou seja, a gente vai tentar, o cirurgião vai tentar ressecar isso. E para isso ele está querendo planejar, ele está querendo saber, não só o diagnóstico, ele já tem. A pergunta dele é, se eu entrar para ressecar isso, isso sai ou não sai? Então a gente já sabe que ela tem um tumor, então agora a gente mergulha de cabeça no mediastino. O tumor é toda essa estrutura, vamos definir essa estrutura. Ela está aqui, ó. Qual é a densidade dela? Ela tem uma densidade heterogênea que predomina o quê? Densidade de partes moles, compara com o músculo. Além disso, ela tem umas calcificações internas. Não é incomum que a lesão se calcifique depois de radioterapia, tá? Agora que você já sabe aonde ela está, você precisa descrever o quê? Com quem ela toma contato. E para isso você vai precisar lembrar da anatomia. Lembra que lá no ventrículo direito nasce uma artéria muito importante que leva sangue para os pulmões, que é o tronco da artéria pulmonar. Ele sobe quase que retinho do lado esquerdo do tórax, e à esquerda da aorta ascendente. E aí ele dá um ramo direito e um ramo esquerdo. O ramo esquerdo ele é mais alto do que o ramo direito. Então, observa comigo.
que, embora você não veja o tumor entrando no interior do tronco da aorta, você consegue ver claramente que ele tem uma continuidade, ele está grudadinho no tronco da aorta. Se você usar aquela do tronco da aorta, no tronco da artéria pulmonar, se você usar aquela analogia que a gente usou num quiz passado, que é pegar um lápis e traçar uma linha aqui para separar o tumor do tronco, você não consegue. Isso é o que a gente chama de não tem plano de clivagem. O que isso traduz para a gente? Que dificilmente esse cirurgião vai conseguir abordar só essa lesão sem precisar mexer na artéria pulmonar. Veja a importância desse dado para o cirurgião mergulhar nessa lesão. Rodrigo, beleza, a gente já descreveu essa lesão. Descreveu mesmo? Vamos dar uma olhada aonde é que essa lesão está localizada, ok? Essa lesão, a gente já disse, né? Mas vamos identificar melhor onde ela foi parar. O pulmão esquerdo ele tem 2 lobos e do lado direito ele tem 3 lobos. Do lado direito a gente tem lobo superior, lobo médio e lobo inferior, beleza? Do lado esquerdo a gente só tem o superior e o inferior. O superior ele é composto do lobo superior e da língula. A língula ela está contida no lobo superior esquerdo. Então, vamos dar uma olhada a isso no plano sagital, que ele vai ajudar a gente a entender um pouco mais disso. Bora lá. Deste lado, nós temos o pulmão. Que pulmão é esse? É fácil para você fazer esse diagnóstico olhando ligeiro? Que estrutura é essa aqui? Pensa com você. Isso é uma fissura. Você acha que essa é a fissura oblíqua ou a horizontal? Fissura oblíqua. E aqui você tem a fissura horizontal. Então você tem nitidamente 3 lobos pulmonares. Esse é o lobo inferior, esse é o lobo superior e esse aqui é o lobo, beleza, lobo médio. Agora um pulo do gato para você correlacionar com a radiografia. Às vezes, quando a gente só tem o PA, a gente descreve na projeção do terço médio, na projeção do terço superior. Olha só como uma lesão no pulmão direito, ela pode estar no terço médio e ainda ser lobo inferior. Percebe? Para isso a importância do perfil, para você conseguir fazer essas distinções. Agora, vamos dar uma olhada do outro lado. Vamos olhar onde está a nossa lesão. Opa, passamos. Vamos retornar aqui. Opa, olha como é diferente. Tá vendo? Percebe a perda de volume desse lado? Essas estruturas elas estão tracionando, a fissura está um pouco desviada para cima, tá? Então a gente tem a lesão que é uma lesão mais medial, que a gente sabia lá pelo corte axial, e a gente tem outras alterações que estão posteriores a essa lesão, aqui ó, no lobo inferior. Então aqui você tem o lobo superior, a língula e o lobo inferior mais distal. Vamos voltar para o corte axial, plano axial, para facilitar nosso prosseguimento aqui do caso. Vamos lá. Agora a gente já sabe que a gente tem uma patologia no lobo superior direito, que era o tumor primário da paciente, que esse tumor invadiu o mediastino, cresceu para dentro do mediastino, entrou no mediastino, encostou no tronco da artéria pulmonar. Isso tudo vai mudar o estadiamento dessa paciente. E aí nós vamos analisar as outras alterações. O que a gente tem aqui são os brônquios, tá? O que tem dentro do brônquio? Ar. E o ar é como? Preto. Olha a traqueia. O que é branquinho? No tórax, no pulmão,
todo brônquio anda de mãos dadas com um vaso, ok? E aí, o normal é que exista uma relação de proporção entre o vaso, olha do lado de cá, entre o vaso e o brônquio. Quando o brônquio passa do tamanho do vaso, a gente começa a falar em bronquiectasias. Essas bronquiectasias, elas são comuns quando a gente causa um insulto no pulmão. E o que acontece? Quando a gente está falando de brônquios, a gente está falando de bronquiectasia. Mas quando a gente está falando dos bronquíolos, a gente fala bronquioloectasias. Lembra que a gente falou que esse paciente fez uma radioterapia? Uma radioterapia é a incidência de radiação aqui para destruir esse tumor. Só que a gente não tem uma mira tão perfeita. A gente acaba atingindo também o pulmão. E quando a gente atinge o pulmão, a gente destrói ou pode destruir um pedaço do pulmão e a gente gera um processo inflamatório aqui que a gente chama de alterações pós-actínicas. São alterações pós-radioterapia, que nesse caso elas cursam com distorção da arquitetura. Olha esse pinçamento da pleura. A gente tem a pleura aqui do lado, ela está puxada aqui, ou seja, a gente já tem um componente de fibrose. Rodrigo, tá ficando muito confuso isso. Bora pensar na pele. Você tem um corte na pele, você faz uma sutura e por melhor que fique essa sutura, nunca vai ficar igual, porque você acaba tendo uma fibrose e a fibrose ela cursa com uma retração. Quando você tem essa retração no pulmão, você distorce a arquitetura dos brônquios, tradução para faz bronquiectasias e bronquioloectasias, e pode pinçar a pleura. São dados que vão te ajudar a interpretar isso. Associado a isso, você tem um pouco de vidro fosco, que são essas opacidades adjacentes. Aqui está mais evidente vidro fosco, aqui um pouquinho de consolidação. Como é que você vê a diferença disso? Aqui você ainda consegue ver os vasos, tá vendo os pontinhos mais brancos? Aqui não, aqui você perde isso. Então, quando você perde isso, você fala em consolidação. Quando você não perde, você fala em vidro fosco. Então, você até agora tem um tumor no lobo superior esquerdo associado a sinais de invasão do mediastino e alterações pós-radioterapia, que estão localizadas no lobo superior e no segmento superior do lobo inferior esquerdo. Para ficar mais fácil isso, vamos dar uma olhada nos segmentos na tomografia de tórax, beleza? Bora lá. Traqueia, você desce e a traqueia ela vai se bifurcar no brônquio-fonte esquerdo e no brônquio-fonte direito. Aí você, que já sabe que a alteração está do lado de cá, vai seguir o brônquio-fonte esquerdo. O brônquio-fonte esquerdo mergulha aqui o brônquio do lobo superior e o brônquio do lobo superior vai dar o segmento anterior e o segmento ápico posterior. Beleza? Observe que a nossa querida lesão está bem pertinho aqui do brônquio do lobo superior. Estou voltando agora. Pronto. Depois do brônquio do lobo superior, a estrutura que sai. E aí nós estamos descendo. É a estrutura do brônquio do lobo inferior esquerdo. E o lobo inferior esquerdo ele vai se dividir em 5 segmentos. Tá? O primeiro que sai é o segmento superior do lobo inferior. Você consegue acompanhar isso e definir isso muito bem. O segmento anteromedial, o segmento lateral
e mais caudal o segmento posterior. Beleza? Querem fazer isso lá do lado direito? O lobo direito a gente tem no nível da carina. Bora lá. No nível da carina, você vai ter a bifurcação do lobo superior. Saiu do lobo superior. Agora o brônquio do lobo médio. E aqui o brônquio do lobo inferior. Vamos devagarinho aqui para vocês verem com mais facilidade. Computador ajudar. Brônquios do lobo inferior direito. Todos com ar no interior. Lobo médio. E aqui sozinho, no nível da carina, sai o brônquio do lobo superior direito. Massa! Então a gente já passou por A, B, C, já identificou o tumor, já identificou a relação com as estruturas. Vamos dar uma olhada no mediastino para a gente ver se tem uma diferença muito grande das cúpulas diafragmáticas. A cúpula direita está um pouco mais baixo que a esquerda, pela perda de volume e tração aqui, mas a gente está olhando isso por quê? Porque tumores nessa região eles podem invadir o mediastino e lesar nervos, e isso pode causar uma paralisia diafragmática, beleza? Então, agora que a gente já olhou A, B, C e D, bora olhar o letra E de esqueleto ou osso. E aí, nesse cenário, eu gosto muito de começar com o sagital, que ele já me dá uma visão muito grande, muito extensa de corpo vertebral e pedículo, que são os grandes interessados em receber as lesões do tumor. Então, basicamente, você tem os corpos vertebrais, dorsais e cervicais baixos. Se você quiser contar esses, você pode procurar a primeira costela e aí você vai seguindo a partir disso. Você está vendo que essa costela chega aqui. Então esse é o primeiro corpo vertebral. A gente vai chamá-lo de D1, D2, D3, D4. Perceba que D4, a transição D4 para D5 está no nível do manúbrio external. Você tem aqui D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Em D10 a gente tem uma lesão. Agora, olha o aspecto dessa lesão. Essa lesão é uma lesão mais lítica, mais esclerótica ou uma lesão mista? Parece uma lesão mista, né? Tem áreas mais escuras que o osso e áreas mais densas. Agora presta atenção, tem um aspecto bem linear. Há quem descreva isso como aspecto em bambu, outros como aspecto em paliçada. Eu gosto do paliçada porque o bambu pode confundir com outras patologias. E aí você vai ver esta lesão aqui, que ela rompe essa cortical, você perde essa cortical. Então, esse componente da lesão, ele passa a ser suspeito de que haja um depósito metastático nessa vértebra. Nesse aspecto aqui, se a gente esquecesse aquele pedaço, a gente ia pensar num hemangioma. O que vai ajudar a gente aqui, a gente tem algumas ferramentas para isso. A gente pode fazer uso da ressonância magnética com contraste e pode fazer uso, inclusive, do PET-CT, para isso te ajudar a fechar esse diagnóstico. Além disso tudo, fechando A, B, C, D, E, você vai dar uma olhada no gradil costal. E o gradil costal, ele te toma tempo. Na radiografia, muitas vezes lesões pequeninas passam sem ser caracterizadas. Então você começa lá em cima no primeiro arco e vem seguindo arco por arco até você definir isso tudo. Então, recapitulando, no A, a traqueia boa, B de pulmões,
um tumor no lobo superior esquerdo que demonstra sinais de invasão do mediastino. Esse tumor é caracterizado pelo quê? Uma densidade heterogênea. Ele tem um predomínio de partes moles e ele tem alguns focos de calcificação interno. Ele entra no mediastino e uma vez que ele entra no mediastino, ele mantém amplo contato com o tronco da artéria pulmonar e um pedacinho da artéria pulmonar esquerda. Essa estrutura é a veia esquerda que está envolvida, veia pulmonar do lobo superior esquerdo, que está envolvida pela lesão. E além disso, o que a gente viu, uma lesão com um componente suspeito na coluna. Então, a sua resposta para o cirurgião dessa paciente, ela é, tem a lesão tem um amplo contato com o tronco da artéria pulmonar, e aí ele já vai saber que essa lesão dificilmente vai sair sem ele mexer na artéria pulmonar. Além disso, você tem alterações pós-radioterapia, e essas alterações geralmente estão relacionadas a componente inflamatório, que a gente vê aqui pequena consolidação e aspecto em vidro fosco, e a lesão da coluna dorsal. Então, eu acho que de forma prática a gente revisou uma grande parte da anatomia, trouxe essa relação das estruturas anatômicas e das interfaces entre o pulmão e o mediastino para dentro de um contexto do dia a dia, trouxe algumas informações que são pertinentes que você avalie no exame e com isso a gente fecha o nosso segundo bloco da Thorax Week. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da gente correlacionar os dados que a gente aprende da anatomia do mediastino e transportar esses dados para quando a gente vai interpretar as radiografias. Espero que tenha atiçado em vocês, acionado em vocês a importância de não só dar o diagnóstico, mas de dar outras informações importantes para o manejo do paciente. E eu espero que vocês estejam firmes e fortes com a gente na sexta-feira. A gente tem trabalhado incessantemente para fazer os vídeos o mais aproveitáveis, o mais bola na rede possível, para tentar compilar o aprendizado de um longo período de tempo em 3 vídeos de 30, 40 minutos que podem ajudar a mudar o seu nível na hora de interpretar os exames de imagem. Então, fica com a gente. Eu te espero na sexta-feira. Tem muita coisa maneira na sexta-feira. Vem com a gente.